Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Nossa Política News. Aqui você se informa acerca de tudo o que acontece no meio político. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus dispensando a influenciadora Deolane Bezerra de prestar depoimento à CPI, que investiga manipulação de jogos e irregularidades no mercado de apostas esportivas no Brasil. A decisão atendeu a um pedido da defesa de Deolane, que argumentou que a convocação poderia ferir seus direitos, pois ela não estaria diretamente envolvida nos eventos em investigação. A presença de Deolane estava inicialmente prevista para o dia 30 de outubro, mas com a decisão, ela não é mais obrigada a comparecer, o que gerou críticas dentro da CPI. Jair Bolsonaro, ao indicar André Mendonça ao STF, destacou-o como um terrivelmente evangélico, expressão que usou para enfatizar o comprometimento religioso de Mendonça, que é pastor e tem um histórico de defesa de valores cristãos. Essa expressão visava atrair apoio de setores religiosos e conservadores, reforçando o alinhamento ideológico do indicado com pautas importantes para o governo Bolsonaro, especialmente no que diz respeito à moralidade e questões de fé na esfera pública. Assista ao trecho do vídeo e tire suas próprias conclusões. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva, filho, informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Senhoras e senhores, como sempre atuante e presente, nunca faltou a uma sequer reunião, o senador do Rio de Janeiro, amigo e exímio parlamentar, Carlos Portinho, aqui presente. Senador Eduardo Girão está lá na tribuna, mas pediu que eu registrasse que ele concorda integralmente com o que eu vou falar aqui como presidente desta CPI, e depois, claro, vamos ouvir a palavra do senador Carlos Portinho e de quem mais quiser participar. O nosso querido Romário, histórico relator desta CPI, está com sinusite, com uma febre muito forte, mas ele vem hoje à noite para participar da reunião da CPI de amanhã. E o Romário deu até sorte, porque a CPI dele caiu, a CPI dele não, a sinusite dele caiu no dia que esses dois convocados ganharam esse presente, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal. E eu vou aqui de início lamentar profundamente as ausências... Senador Cajuru, desculpa interromper, só porque você talvez tenha informação, até para quem nos assiste, e eu tenho a curiosidade, claro, saber qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Por isso que eu preparei aqui um rápido editorial em nosso nome, em nome da, né, em nome da nossa honra, da nossa CPI. Do sigilo, do país do sigilo. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. É o caso dessa Deolane. Pode me processar, querida, que eu vou colocar no meu gabinete o diploma do seu processo como atestado de idoneidade. E você também, Darwin. Eu espero que o senhor parlamentar ainda tenha sua prerrogativa. Exato. O artigo 53 para o Supremo não existe, não. Para muita gente do Supremo não existe. Porque, gente, os convocados para serem ouvidos pelos integrantes da CPI, na condição de testemunhas, nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, a ausência deles é decorrência de habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que eu tanto respeito, gosto dele, ele sabe disso, do Supremo Tribunal Federal, mas não posso concordar, porque afastou a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultativa, traduzindo, o ministro deixou a cargo de Deolane Bezerra
o mesmo valendo para o Darwin Filho a decisão de comparecer ou não. E se comparecer, ficar calado, inclusive. Ficarem, né? Ambos optaram pelo não comparecimento, embora pudessem estar aqui presentes, assistidos por seus advogados, com garantias estabelecidas nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, reafirmadas pelo ministro André Mendonça, o direito ao silêncio, ou seja, de não responderem às perguntas direcionadas a um e a outra. Assim como o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou subscrever termos com esse conteúdo. Mesmo com garantias legais, preferiram ignorar a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, o que, a meu ver, filigranas jurídicas, e aqui tem um senador que é advogado, e quando trabalhava era o melhor advogado esportivo do Brasil, senador Carlos Portinho, filigranas jurídicas, senador, à parte, significa deixar de cumprir um dever político perante o Congresso Nacional e perante o conjunto dos cidadãos brasileiros representados pelo Legislativo. Para mim, a ausência de uma e de outro quer dizer muita coisa. Mais à frente, tenho certeza de que entenderemos os motivos, entre aspas, das atitudes que adotaram na data de hoje. Também não poderia deixar de me referir às decisões tomadas pelo ministro André Mendonça no julgamento dos pedidos de habeas corpus impetrados pelos dois convocados. Considero-as, desculpe, ministro, terrivelmente equivocadas. Repito, terrivelmente equivocadas de sua parte. Argumentos jurídicos à parte, os quais o ministro domina com reconhecimento, saber, a meu ver, em essência, elas constituem interferência política de um representante do judiciário no poder legislativo, em nada contribuindo para a normalidade institucional. Mesmo do ponto de vista jurídico, é possível questioná-las. Há o entendimento por parte de grandes especialistas do direito de que o direito constitucional ao silêncio se restringe apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. As testemunhas, conforme previsão da legislação processual, não podem eximir-se da obrigação de depor. Vale lembrar, nesse sentido, que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 36 anos de vigência da Constituição Federal. É dever do convocado comparecer perante uma CPI. A doutrina e a jurisprudência não divergem. Tanto é verdade que em habeas corpus, concedido para um depoente de amanhã, o Bruno Tolentino, que é o tio de Lucas Paquetá, o ilustre ministro Nunes Marques não o liberou de comparecer perante a este colegiado. Se adotadas em larga escala decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça, levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. Pronto, acabou. E aqui eu falo de improviso. Se o STF existe para julgar e condenar pessoas desonestas, o que ele está fazendo aqui é o quê? Ele está convidando, é um convite a você roubar em apostas. Daqui a pouco tem um vídeo que nós vamos mostrar aqui, escandaloso, de um jogo no final de semana, que eu não sei se o senador Portinho viu, do Cruzeiro com o Atlético Paranaense. Então, o STF simplesmente está convidando, ou você pode roubar em aposta, pode fazer o que você quiser, vem aqui que a gente te dá uma liminar e você não comparece na CPI, pronto, acabou. Isso é um convite ao brasileiro, à brasileira, aos que são desonestos. Na essência, uma espécie de cassação de um instrumento importantíssimo para a ação fiscalizadora do Legislativo, uma de suas principais atribuições.
Uma comissão parlamentar de inquérito, ela não tem finalidade somente na área penal. A investigação parlamentar colhe subsídios para a elaboração legislativa e para a formulação de políticas públicas. Estamos nos debruçando sobre um tema novo, como sabemos, os jogos eletrônicos e suas repercussões para o esporte, para a sociedade. Ora, para conhecer todas as implicações, a CPI entendeu fundamentais os dois depoimentos. Retirar essa possibilidade obstrui a CPI, por conseguinte, o legislativo. Isso não pode acontecer pelo que representa de prejuízo à democracia. E concluo repetindo, não precisamos ter mais CPI, na minha opinião. E isto, Supremo Tribunal Federal, é um convite para que senadores tenham cada vez mais coragem de agir contra ministros e de tomarem suas decisões aqui, nesta casa, porque imagino como fica um relator, no caso Romário Souza Faria. Porque abriu-se um precedente, senador Carlos Portinho, gravíssimo a partir de agora. O Paquetá poderá fazer o mesmo, amanhã outro o mesmo, e assim por diante. Então, para que a existência de CPI se o Supremo Tribunal continuar agindo dessa forma? É o que eu tinha que falar. Senador Carlos Portinho, por favor, fique à vontade, um prazer. Comente aqui o que você pensa sobre este assunto. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo político? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. Até a próxima.